Você já ouviu falar em grafeno? Pois é, talvez nas últimas semanas você tenha ouvido falar por conta de um projeto criado na Universidade de Caxias do Sul. E hoje nós vamos conversar com o professor Diego Piazza, que fala em nome da UX e vai nos explicar um pouco mais sobre este projeto e as suas perspectivas. Olá, professor, seja bem-vindo. Antes de mais nada, nós gostaríamos que você se apresentasse aos nossos telespectadores. Olá, tudo bem? Meu nome é Diego Piazza, sou professor e pesquisador da Universidade de Caxias do Sul e atualmente estou como coordenador da UX Graphen, a maior planta de produção de grafeno instalada dentro de um parque de ciência e tecnologia da América Latina. Bom, o grafeno, como eu tenho apresentado também para que os nossos ouvintes possam compreender e os telespectadores também, o grafeno ele é considerado hoje um material 2D, tendo em vista que a sua espessura ela é muito fina, considerada de características de ser desprezível, né? Para vocês terem uma ideia, o grafeno, então, ele é um material derivado do grafite. O Brasil hoje detém as maiores reservas de grafite, em torno de 53, 56% das reservas mundiais. E a matéria-prima do qual a gente deriva o grafeno, que é esse grafite, para vocês terem uma ideia de como a gente trabalha, imagine uma pilha de cartas de baralho, seria o grafite, e o processo de produção chamado esfoliação é separar estas folhas, nessas cartas de baralho, e cada carta seria um grafeno. O grafeno, então, ele é a espessura na escala nanométrica, perdão. Vocês imaginem pegar 1 milímetro da régua e dividir por 3 milhões. Essa é a espessura do átomo, né, que compõe esse material, que é o grafeno. O grafeno, então, ele é uma forma alotrópica do carbono, e tem como uma característica, né, congregar inúmeras características, inúmeras propriedades que, quando combinado com outros materiais, acabam emprestando essas propriedades. O grafeno, sim, é possível a gente manusear ele, trabalhar com ele, né? Porém, sempre, né, com os cuidados necessários e o uso de EPIs adequados. Uma coisa importante, o grafeno, ele é uma partícula nanométrica, né? Então, a sua espessura em escala nanométrica. Se a gente analisar ele pela espessura, a gente não vai conseguir enxergar ele a olho nu. Porém, como ele é na forma de pó, pelo menos o grafeno, né, desenvolvido e produzido aqui pela planta, ele acaba, né, se aglomerando, e aí o conjunto desses materiais é possível visualizar a olho nu. Eu, por exemplo, estou aqui enxergando, né, uma amostra e ele é possível identificar. Porém, o tamanho dele, enquanto medidas laterais em escalas micrométricas e espessura, né, é nanométrica. Então, essa é uma característica bem importante para que os telespectadores possam identificar e conhecer um pouco mais desse material. O grafeno ele é obtido, né, de diferentes rotas de produção. E para cada uma das rotas de produção, existe famílias de aplicação como tantos outros materiais. Mas, de uma forma geral, o grafeno, por ser considerado um material com propriedades superlativas, né? Então ele é um material extremamente fino, ele é considerado um material mais leve, extremamente resistente, propriedades lubrificantes e assim por diante. Quando ele é combinado com outros materiais, como por exemplo a área dos compósitos, né? Vocês colocam uma matriz de plástico, coloca o grafeno em conjunto, ele acaba emprestando essas propriedades para os materiais. E aí que a gente começa, né, a enxergar as possibilidades de aplicações. É possível trabalhar com o desenvolvimento na área da saúde, por exemplo, o desenvolvimento de curativos com propriedades regenerativas, então aplicada, né, a medicina regenerativa, onde acelera o processo de recuperação cutâneo, seja de uma queimadura ou alguma outra característica, alguma doença, uma SCAR, por exemplo, até aplicações, né, ainda seguindo a demanda da saúde, como próteses dentárias. Então, é uma possibilidade de aplicação e uma realidade, na verdade, já de aplicação. A gente consegue ter aplicações ainda
na estrutura de blindagem, então parte de blindagem balística, desenvolvimento de coletes, EPIs, capacetes, até a indústria automobilística, né? Então essa é uma característica que é possível. Também tem aplicações na área de eletroeletrônicos, aplicações na área de tintas, vernizes, a parte de utilidades de um modo geral, indústria automobilística, a construção civil, a parte da agricultura, enfim, ele é um material extremamente versátil devido então a essa sua gama de propriedades. Mas é bem importante que os telespectadores compreendam, Monalise, que as propriedades do grafeno nunca serão entregues da mesma forma. Ou seja, em uma determinada aplicação, vocês vão enxergar uma vantagem ou um conjunto de vantagens empregados com essas propriedades que potencializam, né, o desenvolvimento desse produto naquela aplicação. Não quer dizer que quando a gente aplicar numa outra função, ele terá as mesmas respostas. Ele pode ter propriedades que antes não foram identificadas ou propriedades que são combinadas, né, numa determinada aplicação que antes não tinham. Então, essa é uma característica muito bacana do grafeno, que faz com que a gente tenha realmente uma versatilidade de aplicações. E as respostas, né, elas nunca são lineares, ou seja, mesmo que vocês trabalhem com a mesma matéria-prima, ele é influenciado pelo processo, pelas condições, geometria de peça, a forma como ele é armazenado, como ele é processado, ou seja, a gente está falando de um nanomaterial. E por ser um nanomaterial, ele não responde da mesma forma que os materiais convencionais. Então, a Universidade de Caxias do Sul já atua com o desenvolvimento de pesquisas na área da nanotecnologia há mais de 17 anos. Isso fez com que muitas expertises e muitos papers, conhecimento, fossem galgados e que permitissem que a gente chegasse ao patamar aonde nós estamos hoje, e tenho certeza que a continuidade das pesquisas pela universidade, através dos nossos pesquisadores, dos programas de mestrado, dos programas de doutorados, estão fazendo e fazem toda a diferença para que a gente possa potencializar as aplicações. Em meados de 2010, iniciamos estudos com o uso do grafeno, através do professor Ademir José Zátera, e isso foi gerando, né, toda uma caminhada. Em 2017, a capacidade de produção em escala laboratorial já permitia, né, que o grafeno fosse aplicado nas próprias pesquisas da universidade. Em 2018, através de uma iniciativa, né, e uma visão disruptiva do nosso reitor, professor Evaldo Cuiava, alicerçado, né, e suportado, obviamente, pela fundação da universidade, nós conseguimos, né, implementar uma ideia de ter uma planta de produção. E aí começa, né, toda uma caminhada totalmente distinta do que a universidade, a fundação, as suas mantidas estavam acostumadas a caminhar. Então, nós caminhamos com a iniciativa da UX Graphene em 2019. Somos hoje uma unidade de negócios instalada dentro do Parque de Ciência e Tecnologia, o TecnoUX, do qual a gente, né, se conecta com todas as outras infraestruturas. Então, essa é a caminhada que nós fizemos, né? Hoje, nós já temos, através de uma parceria com a empresa Zextec Nano, que é o nosso braço comercial, a gente faz a prestação de serviços tecnológicos voltadas à parte de produção, caracterização e aplicação de grafeno e seus derivados. Essa perspectiva permitiu que a gente mudasse, né, toda uma ótica de como as pesquisas e como os desenvolvimentos tinham sido feitos ao redor do mundo inteiro, né? Por quê? Aplicações, desenvolvimento de pesquisas utilizando grafeno, ela já acontece, como você mesmo falou, no mundo inteiro, né? Então, todas as universidades, os centros de desenvolvimento tecnológico, em que cursos como engenharia química, engenharia de materiais, engenharia mecânica, entre outros, existam, é muito provável que já existam pesquisas de desenvolvimento utilizando o grafeno. O diferencial dessa unidade de negócios é que hoje nós detemos o conhecimento de toda a cadeia, ou seja, desde o processo de aplicação, da caracterização e a parte de aplicação. Então, aplicamos, caracterizamos e produzimos o grafeno única, né, característica que faz com que tenhamos um potencial
de diferenciação em relação às demais iniciativas. Então, essa caminhada foi muito importante para nós. Hoje, nós dominamos o processo produtivo, então aqui é importante destacar que essa parceria com a Zextec Nano foi fundamental para que a gente pudéssemos, de forma conjunta, dominarmos o processo. Então, muitos nos perguntam, né, e como é que é o processo de obtenção do grafeno? Com toda tranquilidade, a gente comenta que para nós hoje já é um passado. Por quê? Porque nós entendemos que o processo produtivo, quando dominado, nos permite avançar em passos de desenvolvimento de soluções com as empresas. E essas são as perspectivas que a gente tem. Transformar o conhecimento, né, em nota fiscal para que a gente possa corroborar com a região, com o Estado, com o país, com o mundo, para que a gente possa desenvolver novas matrizes produtivas, potencializar as matrizes produtivas atuais, auxiliar o desenvolvimento de novas empresas, fomentar que startups, spin-offs, enfim, muitas ideias nasçam a partir disso, como já está acontecendo hoje. Eu acredito que é muito importante, Monalise, que os nossos telespectadores compreendam o papel da universidade, né, como uma fomentadora de novas ideias, que a gente possa, né, a nossa missão, contribuir para que o desenvolvimento seja uma continuidade. Então, hoje, a parte do grafeno estando ao alcance da sociedade é um diferencial único, competitivo, que faz com que a nossa região possa se posicionar cada vez mais forte no cenário nacional e automaticamente o Brasil no cenário mundial. A Uxo Grafin, ela tem como uma filosofia contribuir para que o Brasil seja, né, realmente um portador de futuro e não um exportador de commodity no cenário mundial. E nós temos como uma característica única de sermos uma planta de produção, caracterização e aplicação de grafeno através dos nossos serviços tecnológicos genuinamente brasileiro, ou seja, 100% da matéria-prima utilizada, 100% dos insumos, 100% da tecnologia embarcada, ela é desenvolvida por nós, consumimos matérias-primas nacionais e essa é a nossa filosofia, então sermos genuinamente brasileiros.